Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Infinitas Produções e Vigor Mortis apresentam Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. A partir da obra de Rubens Francisco Lucchetti. Episódio de hoje: Noite Diabólica, com Paulo Biscaia Filho. Eu era uma dessas pessoas incrédulas que não acreditava no sobrenatural. Para mim, só existia aquilo que eu via e podia palpar. Até que um dia ocorreu o inesperado. Algo patético e sinistro. Eu nunca poderia imaginar que tal coisa fosse suceder comigo. Nem mesmo em sonho eu poderia concebê-la. Fazíamos eu e Harold Marston, um velho amigo, uma viagem através de um país da Europa. Num triste fim de tarde, fomos apanhados de surpresa por uma tempestade e tivemos de parar nosso veículo ao nos depararmos com uma ponte danificada. Impossibilitados de atravessar a ponte com o carro, pusemos-nos a caminhar, em busca de um lugar para pernoitarmos. Os relâmpagos riscavam o céu, iluminando a paisagem ao nosso redor. A água vinha-nos de encontro à face, embaçando nossa visão. Caminhávamos com dificuldade, tentando vencer o vendaval. As árvores assemelhavam-se a gigantescos espectros, e seus galhos eram como tentáculos procurando nos agarrar. Por longo tempo, continuamos andando, em meio à tormenta, arriscando-nos a sermos arrastados pelo vento que gemia entre as árvores e fazia ressoar nossos ouvidos numa sinfonia macabra. Tínhamos andado mais de meia hora e não havíamos encontrado nem mesmo uma simples cabana onde pudéssemos nos abrigar do temporal. E já prevíamos que, dentro de pouco, não poderíamos mais avançar, pois a tempestade aumentara de intensidade. Em dado momento, estacamos, assombrados. Um pouco além da estrada, ao lado de uma lagoa, erguia-se um castelo que fora fantasticamente iluminado por um relâmpago. Ficamos ali estáticos, durante alguns segundos, observando o enorme edifício perdido naquelas paragens. Pouco depois, caminhamos apressadamente em sua direção. Coisa estranha! Aquele gigante de pedra ali erguido sozinho, solitário, por muitos certamente ignorado devido à sua localização em um local ermo, numa estrada pouco transitável. Para alcançá-lo, deixamos a estrada e seguimos pelo bosque. Em seguida atravessamos com certa dificuldade uma pequena ponte de madeira sobre um riacho que ia até a lagoa. Depois transpusemos ainda outro trecho de vegetação e chegamos a uma escada de 5 degraus de pedra e penetramos num estreito caminho. A chuva continuava a castigar-nos implacavelmente. O castelo estava mais próximo. Era um monstro cinzento com inúmeras torres pontiagudas apontadas para o céu. Ele parecia estar desabitado. Não havia sequer uma janela iluminada. Alcançamos a sua porta de entrada. Os relâmpagos nos revelaram vários desenhos esculpidos na porta e, sobre esta, um estranho brasão. Harold forçou a porta. Para o nosso assombro, ela cedeu, soltando um rangido, atestando considerável tempo que não era lubrificada. Entramos. Sentimos o cheiro de pó dominando o ambiente. Tudo se encontrava na mais completa escuridão, obrigando-nos a acender um fósforo para examinar o local. Harold adiantou-se para apanhar um castiçal com 2 velas. Apanhei outro castiçal e, pouco depois, tínhamos uma grande área inteiramente iluminada em torno de nós.
Fechamos a porta, cuja fechadura, com o passar dos anos, tornara-se frágil e cedia ao mais leve impulso. Pusemos-nos a examinar o interior do castelo, deixando atrás de nós um rastro de água. Não se ouvia o mais leve ruído, nem o som da tempestade nos chegava aos ouvidos. Tudo se achava dominado pelo mais completo silêncio. Andamos por um longo, largo e empoeirado corredor, literalmente tomado por teias de aranha. Um cheiro de mofo invadia todos os aposentos do velho castelo. Chegamos a uma sala. Os castiçais iluminaram-na. Seu rico mobiliário devia datar do século XVIII e suas paredes estavam ornadas por tapetes que reconheci imediatamente serem egípcios. Ainda notamos algumas telas que nos foi impossível identificar os autores, e no centro da sala havia uma mesa ligada ao chão e as cadeiras por teias de aranha. Não distinguimos as cores da maioria dos objetos que se apresentavam aos nossos olhos, em virtude da poeira acumulada. Em certo momento, algo roçou nossas cabeças e ouvimos um bater de asas. Eram 2 enormes morcegos esvoaçando pela sala. Uma escada de mármore atraiu-nos a atenção e conduziu-nos até o primeiro andar. Um verdadeiro labirinto de corredores e portas. Havia lugares indisponíveis em virtude da poeira e das teias de aranha que dominavam. Apenas observávamos, sem nada a comentar. O silêncio começou a ter influência sobre nós. Era como se estivéssemos diante de coisas mortas. Então, vencidos pelo cansaço, resolvemos ir dormir. Fomos despertados por gritos lancinantes de mulher. Horrorizado, Harold fitava-me com os olhos esbugalhados. Embora eu sentisse um grande terror, procurei não o demonstrar. Não sei onde adquiri forças para falar ao meu amigo que deveríamos averiguar de onde haviam partido os gritos. Levantamo-nos. Tínhamos deitado sobre um dos tapetes da sala e olhamos à nossa volta. Os castiçais iluminavam parcialmente o aposento. Tudo estava na mais perfeita ordem. Novos gritos povoaram as sombras. Harold e eu chegamos à porta, de onde pareciam vir os gritos, e abrimos-la. Uma cena horripilante descortinou-se à nossa frente. Asseguro-lhes que jamais cena alguma criada pelo cérebro mais mórbido poderia ela se igualar. Nós nos encontrávamos no patamar de uma escadaria. Lá embaixo, num grande salão, movimentavam-se vários homens num estranho ritual. Ora abaixavam-se e beijavam o solo de pedra. Ora suspendiam os braços até os deixarem em linha vertical ao corpo. Constituído de enormes blocos de pedra sustentados por gigantescas colunas, o salão do subsolo encontrava-se iluminado por archotes presos às paredes. Um monge, alto, magro, com uma longa barba branca, vestindo uma longa túnica escarlate, chicoteava uma mulher seminua, amarrada ao teto pelos pés. Era ela quem gritava. Impassível, o monge continuava a chicoteá-la, numa cadência conduzida pelos movimentos do ritual. E das gargantas dos desconhecidos vinha uma espécie de murmúrio, assemelhado a um cântico profano. Passado algum tempo, a mulher cessou os gritos. Havia desfalecido. Todos pararam. 2 homens, vestidos com túnicas semelhantes às do monge, adiantaram-se e desamarraram a infeliz e colocaram seu corpo de comprido no chão. Em torno da mulher inconsciente, formaram um círculo e principiaram uma nova dança. Uma dança diabólica, infernal, como se estivessem invocando o próprio demônio. A seguir, por ordem do monge, os homens ficaram imóveis, como se estivessem petrificados. O cenobita principiou um palavreado,
que para meu amigo e eu era incompreensível. Quando ele concluiu o discurso, notamos que a mulher começava a se mover. Ela restabelecia-se da terrível tortura a que havia sido submetida. Os homens continuavam imóveis como estátuas. O monge voltou a falar numa língua ainda notavelmente ininteligível para nós. Ficamos horrorizados com o que se seguiu. Após ter proferido as palavras, o monge retirou uma cimitarra da cinta e, numa fração de segundo, decepou a cabeça da mulher. Não posso descrever os segundos seguintes, pois cerramos os olhos, estarrecidos. Não conseguíamos articular palavra alguma. Estávamos gelados de terror e ali permanecemos, imóveis, por longo tempo. Ao abrirmos os olhos, aquela cena dantesca havia desaparecido. Agora, abaixo de nós, só havia o enorme salão, completamente deserto e às escuras. Tínhamos sido testemunhas de um crime cometido talvez há mais de um século. Descemos ao subsolo. Não sei explicar como eu conseguia segurar o castiçal, uma vez que mal podia manter-me sobre as minhas pernas trêmulas. Nós nos encontrávamos no mesmo lugar onde haviam pendurado a mulher. No teto, as únicas testemunhas de um crime monstruoso. 2 argolas de ferro. Subimos novamente, mas antes que pudéssemos chegar ao topo da escada, ouvimos novos gritos. Eram diferentes dos anteriores, pois nos davam a impressão de serem emitidos por uma louca. E em meio aos gritos, passamos a ouvir gemidos. Queríamos fugir daquele lugar amaldiçoado, porém não tínhamos forças. Quando atingimos a sala principal, nova cena nos estava reservada. Era tão extraordinária quanto a primeira. A mulher que fora degolada dava gargalhadas que ecoavam por todos os aposentos do castelo. Ela tinha na mão um punhal tinto de sangue. Seus cabelos emaranhados e sua estranha expressão deixavam evidente que a loucura dela se apossara. Percebemos ainda que alguém procurava amparar-se num móvel. Era um monge. Emitia horríveis gemidos de dor. Com a mão esquerda, apoiava-se no móvel e com a direita comprimia o ventre, que sangrava. Compreendemos o que havia ocorrido. A mulher o apunhalara. Nossa atenção foi atraída novamente para a mulher, que continuava a gargalhar e corria em direção à porta do castelo. Chegou à porta, abriu-a e saiu em desabalada carreira. Suas gargalhadas cortavam o silêncio da noite, até perderem-se na distância. Ao voltarmos nossa atenção para onde estaria o monge, não o vimos mais. Havia desaparecido. Tudo estava mergulhado, mais uma vez, no silêncio. A calma voltara a reinar no castelo, como se nada tivesse acontecido. Depois de uma penosa jornada, chegamos à cidade às 8 horas da manhã. As ruas encontravam-se desertas e ouvia-se o alegre sino da igreja repicando, chamando os fiéis para o culto dominical. Caminhamos por uma rua até alcançarmos uma pequena hospedaria. Ali nos alojamos. O proprietário era um senhor baixo, gordo e de maneiras calmas. Indaguei se sabia algo a respeito do castelo. É um assunto do qual não gostamos muito de falar, disse o homem em tom confidencial, levando-nos a um canto. Mas percebo que são estrangeiros. Há cerca de 100 anos, o castelo foi habitado por um monge que ali cometeu crimes monstruosos. Corre uma lenda de que, à noite, o monge vem assombrar o castelo. Conheço pessoas que não acreditam na lenda. Foram até lá e voltaram contando horrores.
ainda sentíamos o medo que nos gelava. Tínhamos passado uma noite de terror que jamais se apagará de nossas memórias. Havíamos sido testemunhas de crimes horripilantes e da morte do monge. Tudo ocorrido 100 anos atrás. Obrigado por acompanhar este episódio de Noite Diabólica. No próximo episódio, o experimento do Dr. Evers, com Caroline Huerig. Este foi Noite Diabólica, Contos Fantásticos Podcast, leitura de contos de Rubens Francisco Luchetti, com Caroline Huerig, Kenny Rogers, Michele Rodrigues e Paulo Biscaia Filho. Técnicos de som, Demian Garcia e Paulo Biscaia Filho. Coordenação, Caroline Huerig. Produção executiva, Rafael e Cristina. Direção, Paulo Biscaia Filho. Realização, Infinitas e Vigor Mortis. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio ao Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Se inscreva nos canais da Vigor Mortis e Corvo de Curitiba e acompanhe os próximos episódios e outras programações. Obrigado.